Êxodo capítulo 20, verso de número 17, o texto diz: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar nesse momento. Amado Senhor e Salvador, queremos, Pai, mais uma vez exaltar, Senhor, a Tua majestade, agradecidos porque nesta manhã do dia do Senhor, Teu povo que se chama pelo Teu nome, atende a convocação do Senhor, a santa convocação, se reúne para exaltar a Tua majestade, se reúne para ouvir, ó Deus, a Tua voz. Que neste momento, ó Deus, de pregação da palavra, o Senhor nos leve, ó Deus Santo, a compreender o texto sagrado, que nenhuma distração haja em nossas mentes, que o Senhor nos edifique para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando falamos do 8º mandamento, nós vimos que muitos na nossa sociedade sonham em ganhar muito dinheiro sem esforço algum. Quando Deus diz ao povo para não furtar, o mandamento positivo é de que o povo precisa trabalhar. É assim que o Novo Testamento interpreta o mandamento, dizendo que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos, a fim de auxiliar os necessitados. E eu mencionei um dos indícios desta tentativa de se ganhar dinheiro fácil como sendo os jogos que são, entre aspas, lícitos, aprovados pelo governo, no nosso país. Quando você vê, por exemplo, filas quilométricas aí se formando diante de casas de aposta, principalmente quando você tem um prêmio que acumulou. Agora, mais recentemente, o Brasil entrou na moda das apostas de jogo de futebol ou jogo de outros esportes, e sempre o motivo do coração que leva alguém a colocar ali dinheiro é exatamente ganhar algum valor sem esforço. E nisso nós vemos algumas tragédias e alguns problemas acontecendo, pessoas, por exemplo, perdendo muito dinheiro por causa de jogo, sobretudo em casas de jogo clandestinas, pessoas que perdem os seus bens, perdem a sua dignidade, perdem o respeito, e muitos perdem a família, por conta de jogo de azar. O vício do jogo constitui-se de fato uma verdadeira desgraça, e o que está por trás disso tudo, certamente, é a cobiça. E quando você olha então para o 10º mandamento, o 10º mandamento dado pelo Senhor ao povo trata exatamente deste pecado. Eu já falei algumas vezes aqui na escola dominical sobre a minha perspectiva do mandamento. Meu modo de entender, parece que Deus coloca no 1º e no 10º mandamento uma espécie de moldura para todos os outros mandamentos. Enquanto o 1º mandamento ordena que você não tenha outros deuses diante do Senhor, o 10º mandamento fala que você não pode cobiçar. E todos os outros mandamentos, então, estão entre esses dois. E quando você quebra qualquer um destes outros mandamentos, certamente você está quebrando estes dois também. Então é impossível que alguém peque um pecado somente. Quando a pessoa peca, ela peca e há um bocado de pecado ali envolvido. Lembre-se que Deus está tirando o povo da terra do Egito, onde era escravo, e no Monte Sinai Ele está entregando esta lei, estas 2 tábuas, identificando ou mostrando para o povo aquilo que Ele estava requerendo do povo nesta nova vida, nesta nova perspectiva que se abria diante de Israel, uma terra que mana leite e mel. As tábuas vão mostrar a forma como Deus quer que o povo se relacione, tanto com Ele quanto entre si.
E antes da gente olhar e se deter no mandamento, é preciso entender o sentido da palavra que está traduzida aqui nesta passagem por cobiça. Ela aparece em outros lugares também na Escritura. No Antigo Testamento existem vários termos que são empregados e que são traduzidos por cobiça. Nesse texto aqui, especificamente, você encontra um verbo que é usado 14 vezes no Antigo Testamento, e ele é traduzido em outras passagens por desejo, desejar. Contudo, sempre um desejo desordenado, um desejo de adquirir coisas, ou posição social, ou proeminência, ou fama, e inclui a tentativa de se apossar daquilo que pertence a outro. Se você olhar os dicionários vão retratar cobiça, inclusive, como um sentimento violento e um sentimento ilegal. É assim que os dicionários comumente retratam cobiça. Então, pensando nesse sentido da palavra, veja alguns ensinamentos deste último mandamento, do 10º mandamento. Primeira coisa que o mandamento ensina é que o pecado nasce no coração do homem. O coração é de fato a fonte dos pecados. Quando Deus diz não cobiçarás, Ele está se referindo a uma atitude interior. Ele não está falando de uma atitude que pode ser verificada muito facilmente. Quando você fala, por exemplo, que você não deve roubar, é fácil você verificar se alguém está roubando ou não, se alguém está tomando alguma coisa do outro, se alguém está desonrando pai e mãe. Todas essas atitudes, elas são exteriores. Mas a cobiça, não. A cobiça é um pecado silencioso, é um pecado sorrateiro. Ele está no coração e você não consegue ver de forma muito aparente. Então uma pessoa pode cumprir todos os mandamentos anteriores de maneira externa, mas com a mente remoendo-se de inveja, remoendo-se de cobiça, um coração ardendo em cobiça, ao mesmo tempo em que ele está, por exemplo, honrando o seu próximo externamente, ajudando quem tem necessidade, mantendo uma inveja no coração, dizendo: quando eu passei por dificuldade, ninguém me ajudou. Então, ao mesmo tempo que você externamente está fazendo algo correto, aqui você pode acalentar no coração cobiça. Não é sem razão, então, que em Marcos capítulo 7, Jesus vai dizer que não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas aquilo que sai do coração do homem. Veja lá, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 7. Veja os versículos 20 em diante. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Percebe então que ele está falando de atitudes externas, mas que nascem exatamente no coração, que são acalentadas no coração, que vão sendo quase que chocadas no coração, até que ela venha a nascer. Se você olhar para o padrão pecaminoso, vai ser sempre assim. Por exemplo, quando você olha ao relato de Davi e do adultério de Davi com Batseba, tudo começa num dia em que o rei não vai à guerra, vai andar no terraço da sua casa e olha uma mulher, cobiça no seu coração. Cobiça no seu coração. O primeiro pecado foi exatamente assim. Não é à toa que Tiago vai dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Por causa da nossa natureza pecaminosa,
O nosso coração deseja muitas coisas de forma pecaminosa e desordenada, e é essa cobiça do coração que leva então ao pecado. Entretanto, lá no Éden, você tem um homem perfeito, um homem que não tinha cobiça em seu coração. Adão não tinha cobiça no coração, a mulher não tinha cobiça alguma no seu coração. Eles foram criados à imagem de Deus. É por isso que eles precisam de um tentador externo. É por isso que você tem então Satanás ali apresentando e despertando no coração deles algo para o qual eles ainda não tinham atentado. Não havia o desejo no coração da mulher, não havia o desejo no coração do homem de serem iguais a Deus, a não ser a partir do momento em que Satanás, em sua tentação, começa a tentar mostrar que isso era possível. É aí então que começa o processo de cobiça que atrai e seduz. E é por isso que Jesus também no deserto precisa de um tentador externo, porque Jesus também não era tentado pelas cobiças do seu coração. O coração de Jesus era perfeito e íntegro e puro. E então aparece um tentador tentando despertar em Jesus cobiça por aquilo que ele aparentemente não tinha. Cobiça por querer saber se de fato a palavra de Deus era verdadeira, desejo de saber isso. E Jesus resiste a essa tentação, diferente dos nossos primeiros pais. Cuidado com o seu coração. Nós comumente falamos que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Mas se você tivesse um coração íntegro e puro, pouco importa o que o mundo usa como pressão, ou pouco importam as tentações de Satanás. O que nos leva a entender que o maior problema que o homem tem está dentro do seu coração. E nós às vezes pensamos em deixar de lado as coisas desse mundo, pensamos em repreender o diabo e esquecemos de tratar com os desejos do coração. Ontem à noite nós ouvimos um bocado a respeito disso, de subjugar a carne, de subjugar os desejos do coração, e isso está em acordo com o 10º mandamento, que mostra exatamente isso. O pecado nasce no coração. Mas o 10º mandamento ensina mais. Ele ensina que você precisa viver satisfeito com aquilo que você possui. Este também é um ensino deste mandamento. Deus quer que o povo que está indo para esta nova terra, para esta terra que emana leite e mel, quer que este povo se contente com aquilo que o Senhor está dando a ele. Lembre que Deus está tirando o povo de uma situação terrível, uma situação de escravidão. Deus está alimentando este povo no deserto. E o que este povo faz? Por conta de desejos do coração, em alguns momentos vai dizer: que saudade do Egito. Lá no Egito a gente era bem mais feliz, porque lá a gente comia do que queria. Nós lembramos lá das carnes do Egito, das cebolas do Egito. Imagine um povo oprimido, que agora sai desta situação, que está em plena liberdade, sendo cuidado por Deus dos mínimos detalhes, murmurando, porque não estava contente, porque ainda faltava alguma coisa. O que falta? Geralmente falta aquilo que o coração está desejando no momento, aquilo que o coração tem expectativa. Então o povo mostra o tempo todo insatisfação com a vida que o Senhor estava dando a eles, esquecendo-se dos grandes feitos do Senhor e esquecendo-se daquilo que Deus fala logo antes de dar os 10 mandamentos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Eles não estavam mais olhando para Deus desta maneira. Nós falamos da teologia da prosperidade, que é tão perniciosa, que eu acho que não deveria nem ser chamada de teologia, que ensina aos homens que eles podem ter o que eles querem, basta determinar, basta ter fé na sua fé, basta ordenar ao Senhor. E o que está por trás de um tipo de teologia assim é também o desejo do coração, a cobiça. E isso é tão terrível, porque quando você tem cobiça no seu coração, você tem a tendência de olhar para o Senhor não como aquele que é o seu provedor, como aquele que está cuidando de você, mas como alguém que deve a você, que é seu servo, que existe para a sua plena satisfação, que existe para que a sua vida seja cercada de benesses, porque eu não me contento com o que Deus me dá, e eu espero que Ele me dê aquilo que eu acho que eu mereço, e que o meu coração anseia e espera. É por isso que Tiago, citando novamente o texto, vai falar deste processo. Agora vamos abrir o texto, capítulo 1. Tiago explica esse processo dizendo assim, no versículo 13: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aqui há algumas questões importantes que você precisa lembrar. A cobiça do coração, ela pode ser por coisas ilícitas, e ela já é pecado de imediato. Quando você deseja algo que é do próximo, por exemplo, como Deus está estabelecendo aqui no mandamento, veja lá no mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Pertence a outro, se você cobiça, pecado de imediato. Mas não é pecado desejar ter uma esposa. É pecado desejar ter a esposa do outro. Não é pecado desejar ter uma esposa. Deus fez o homem e ordenou o casamento. Não é pecado desejar ter uma casa. É pecado desejar a casa do outro. Não é pecado ter o desejo por uma determinada carreira. Mas é pecado você olhar para a carreira do outro e dizer: eu gostaria de ter aquilo que ele tem. Entretanto, o coração é tão terrível que até mesmo quando nós pensamos nessas coisas lícitas, ter uma esposa, ter uma casa, ter uma carreira, isso pode se tornar cobiça no coração. Da mesma forma, quando o desejo se torna tão grande que você começa agora a obedecê-lo, você faz de tudo para ter uma casa, você faz qualquer coisa para conseguir uma esposa, você faz o que tiver que fazer para ter uma carreira. E isso inclui, por exemplo, eu vou casar com qualquer pessoa sem critério algum, desconsiderando os critérios bíblicos, porque eu quero mesmo um casamento. O casamento vai me fazer feliz. Veja que a pessoa começa a olhar para o casamento, que é algo lícito, como a fonte da sua alegria. E o nome disso na Bíblia é idolatria. É por isso que eu digo que é impossível você quebrar um dos mandamentos sem quebrar também o primeiro e o 10º, que diz: não cobice, não tenha outros deuses diante do Senhor. Porque a cobiça leva o homem a pecar, ignorando o seu Senhor, porque agora ela serve a outro Senhor, ela serve a ídolos, ela está comprometida com os desejos do seu coração. Então não importa com quem, eu quero é casar.
Não importa como eu vou chegar numa posição na minha empresa, se é passando a perna no meu companheiro, se é fazendo coisas ilícitas, o que importa é eu chegar na posição que eu quero. E então você tem um desejo lícito de ter uma boa carreira, mandando na pessoa, se tornando um ídolo, levando a pessoa a pecar contra o Senhor, a ignorar o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O coração é tão terrível que ele pode pegar coisas boas, lícitas, e transformar em desejos ilícitos. A Bíblia diz que os filhos de Deus podem desejar muitas coisas. Quando você pensa no contentamento e na satisfação com o que você tem, Deus não está dizendo que você não vai traçar planos, não vai ter metas. Não é isso. Você precisa fazer tudo isso. O que você não pode é pecar em nome dos seus planos e metas. É pecar em nome daquilo que você quer. É desejo sadio aspirar por melhor condição de vida, por melhor salário, por uma boa família. Mas o que nós fazemos muitas vezes é pegar aquilo que Deus nos dá como bênção e começar a transformar em empecilho. E é um fenômeno interessante. Você tem às vezes pessoas crentes, piedosas, que comumente estão na igreja, não vivem com luxo, mas vivem tranquilamente, têm o que comer, têm o que vestir, e segundo a Escritura, tendo sustento e com que nos vestir, nós devemos estar satisfeitos. Então essas pessoas às vezes começam a ser abençoadas por Deus, começam a ganhar dinheiro, e junto com o dinheiro começa a praia no dia de domingo, a viagem no dia do Senhor, começa o afastamento da igreja. Ou uma pessoa que anseia por filhos e que demorou um bocado de tempo para ver um filho, e agora o filho virou um empecilho para tudo. Eu não vou porque do meu filho, eu não vou porque eu tenho que... Tudo é motivo. E aí a gente pega aquilo que Deus nos deu como bênção, e estas coisas começam a atrapalhar a minha vida com o Senhor Deus. De novo, é o coração. O coração cobiçoso que não se contenta com aquilo que tem. Então veja, é errado desejar o que é dos outros, o que pertence a outros. Isso indica insatisfação com o que você possui. Você precisa estar satisfeito com tudo o que o Senhor tem dado a você, e você pode e deve fazer planos sem pecar em nome dos seus planos, vivendo de forma piedosa diante do Senhor, lembrando, como disse Jesus, que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ou lembrando, como Hebreus diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque cobiça, meus irmãos, significa falta de submissão ao Senhor Deus. É a cobiça que leva à tristeza no coração, é a cobiça que leva ao desânimo muitas vezes, é a cobiça que leva à murmuração diante do Senhor. Quando Deus diz então, não cobice nada que é do próximo, não acalente esse pecado no seu coração, Deus está indicando ao povo que o povo precisa estar satisfeito nesta nova situação, indo para esta nova terra que emana leite e mel. O mandamento ainda ensina que você precisa amar o seu próximo. Deus está dizendo, não cobice nada que é do próximo. Não é à toa que quando Jesus resume os 10 mandamentos, porque os fariseus queriam colocá-lo ali numa posição desconfortável, então eles vão
dizer: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E então Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a força, de todo entendimento. O segundo, semelhante a esse. E é importante porque ele não diz o segundo maior do que esse, nem que vem depois desse. É o segundo semelhante a este. Jesus, ele coloca o amor a Deus e o amor ao próximo no mesmo nível. E talvez você diga assim: mas não faz sentido isso. Faz se você entender o que os apóstolos ensinaram. Você não pode dizer que você ama um Deus que você não vê, se você não ama o irmão que você está vendo. O amor a Deus se mostra nas nossas relações com os nossos irmãos. É por isso que João diz que se você fala que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é um assassino. Você é um quebrador do mandamento. Então os mandamentos, eles estão em harmonia. É por isso que quando você mata o desejo do coração, se esforça diariamente para subjugar a carne, você precisa ao mesmo tempo amar aquele que está ao seu lado, amar o seu próximo. Paulo aborda isso em Romanos de forma bastante clara, dizendo que você não pode ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. E então ele diz: e tudo isso, não matarás, não adulterarás, não furtarás, se resume em amar o teu próximo como a ti mesmo. Era de se esperar que, ao resumir, dizendo: olha, toda lei se resume em amar a Deus. Não, ele fala: tudo isso se resume em amar ao próximo como a ti mesmo. Está lá em Romanos. E ele ainda diz na mesma carta: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E para que você experimente e faça isso, você precisa matar a cobiça do coração, sobretudo para se alegrar com quem se alegra. Eu costumo dizer que chorar com quem chora é fácil. Vai embora. Se alegrar com quem está alegre, por vezes envolve eu me alegrar com o meu irmão que conquistou algo que eu queria e que Deus não me deu, mas deu para o meu irmão. Quer seja um emprego, quer seja uma família, quer seja uma casa, quer seja uma posição de serviço na igreja, em qualquer área da vida. Alegrar com quem está alegre muitas vezes envolve matar o desejo que está consumindo aqui o meu coração. Eu queria tanto isso que o meu irmão conquistou, que eu não consigo me alegrar com ele, que eu fico na verdade angustiado, que ao olhar para aquilo que o meu irmão tem, eu digo: por que não eu? Por que todo mundo e eu não? Então veja, insatisfação, Deus não me deu, que gera inveja, maledicência. Não são poucos que veem alguns prosperarem e começam a falar assim: não é possível, essa pessoa deve estar fazendo alguma coisa ilícita. Eu lembro que quando a gente era mais novo lá em Guarapari, e não era crente, e via alguém começando a sua carreira, daqui a pouco o rapaz comprava um carro, logo vinha um comentário dos meninos falando assim: rapaz, deve estar vendendo droga. Por que está vendendo? Não passa pela cabeça de alguém que o camarada trabalhou, juntou dinheiro, enquanto os outros estavam esbanjando o tempo todo, ele estava lá juntando dinheiro. Então, porque eu não consegui, porque eu sou um esbanjador, ninguém consegue. Não, rapaz, ele ganha a mesma coisa que eu, como é que ele consegue? Eu não consigo. Talvez porque você gaste mais do que ele. Talvez porque você tenha prioridades diferentes das dele. Mas o desejo cega de tal forma que você acusa e diz: tem alguma coisa errada. E então você começa a invejar carreiras, salários,
posição, a forma como as pessoas estão vivendo. Aí alguém viajou, você fala, tá vendo? Gastando dinheiro à toa. E o tempo todo o coração fervilhando com maledicência, e como a maledicência muitas vezes não fica só no coração, certo? Você externa isso. Então você procura um e faz um comentário, e você procura outro e faz outro comentário, e você procura outro e faz um comentário. Veja o que está por trás disso tudo. Tiago já disse, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Só que o pecado, ele vai, parece que ramificando. Você não peca a uma coisa só, você comete vários pecados, e um vai puxando o outro. Você percebe na Bíblia exemplos de pessoas quebrando este mandamento. Por exemplo, quando você tem o relato de Atos, e eu acho muito interessante a forma como Lucas faz isso, porque ele conta a história de um homem que veio e agora dá todo o seu dinheiro, vende um campo e dá todo o seu dinheiro na igreja. E logo depois ele diz de outro casal. Abra lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Se você olhar o finalzinho do capítulo 4, é a história então de José. Ele vendeu o campo, depositou o preço aos pés dos apóstolos. Quando ele começa o capítulo 5, ele diz assim, entretanto. Então ele vai fazer uma comparação aqui entre aquilo que aconteceu anteriormente e aquilo que se segue. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu a propriedade. Mas, ou seja, diferente do outro que entregou tudo, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Você sabe o final dessa história. Pedro vai chamar o casal, vai confrontar o pecado, dizendo, por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Então Pedro estabelece algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa, o terreno era de vocês. Ninguém pediu para vocês venderem terreno. Segunda coisa, se vocês quisessem vender o terreno, beleza, ninguém pediu o dinheiro do terreno. O dinheiro era de vocês. Qual o problema então? Estamos dando dinheiro para a igreja. O problema é que vocês estão dizendo aqui na igreja que estão dando todo o dinheiro, enquanto estão retendo parte do dinheiro. O que está por trás disso? Compare com a história anterior. O meu irmão veio aqui, vendeu o campo e deu tudo. O que vão pensar de mim se eu não fizer o mesmo? O que a igreja vai falar? Será que a igreja vai me olhar com bons olhos, como está olhando para esse irmão? E então, cobiçando aquilo ali, a forma como as pessoas iriam olhar para ele, ele mentiu. Porque ele queria que a igreja olhasse para eles da mesma forma que a igreja estava olhando para o homem que deu tudo. Então o problema foi exatamente esse, não foi não dar ou dar, era dele. Vendido estava em seu poder. Não minta ao Senhor. Mas eles cobiçaram tanto aquela posição, que eles não se importaram em mentir ao Senhor. Ninguém vai saber, só nós dois. É o plano perfeito. Só marido e mulher, e a igreja enganada. Eles não contavam com aquele que sonda os corações. E é por isso que quando você pensa na questão da cobiça, apesar de ser um pecado do coração, que comumente nós não temos acesso, o Senhor vê o coração. Não importa o que você faz de forma externa, simplesmente. Porque todos podem estar vendo isso e dizendo, muito bom. Mas Deus está vendo como está o coração. É por isso que eu disse, você está ajudando o irmão necessitado,
e ao mesmo tempo lembrando no coração: poxa, não fizeram isso comigo. Bom, a igreja está vendo você ajudar, está falando: poxa, fulano é joia, né? Que irmão abençoado, que pensa nos outros. Mas Deus está vendo o motivo do seu coração. Cuidado com a cobiça. Ame verdadeiramente o seu próximo. Mas há um outro exemplo. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando você vê Jonatas. Jonatas é o legítimo herdeiro do trono, porque o rei é Saul, e se o rei morrer, o seu filho assume. Acontece que o Senhor resolveu rejeitar Saul e resolveu estabelecer Davi, amigão de Jonatas. Você já imaginou essa situação? A gente lê a história e parece que a gente perde essas questões. Aquele que é o melhor amigo de Jonatas é quem Deus vai colocar no lugar de Jonatas. E você não vê ira, você vê lealdade em Jonatas para com Davi. A mesma que você vê em João Batista mais à frente, que é o grande pregador, que todo mundo vai atrás para ser batizado por ele, e que a partir do momento que batiza Jesus, as pessoas começam agora a migrar, a ponto dos discípulos de João Batista chegar para ele e dizer: o negócio é o seguinte, mestre, o senhor batizou um homem aqui e está todo mundo indo atrás dele, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Convém que ele cresça e que eu diminua. Será que reagiríamos assim? Ou será que brotaria um pouquinho de inveja no coração, dizendo: puxa vida, por quê, né? Rapaz, está começando agora, eu que batizei. Será que esse pessoal não vê isso? Eu que batizei. Eles tinham que estar aqui comigo. Mas você vê um homem satisfeito com a posição que o Senhor deu a ele. Ninguém pode receber coisa alguma se do alto, se do céu não for dado. Convém que ele cresça. Então, o 10º mandamento ensina você a amar o próximo e se alegrar com ele. Esse 10º mandamento, então, meus irmãos, é mais um insulto ao Deus providente, porque retrata um coração que não se satisfaz com aquilo que o Senhor tem dado. Tenha em mente, então, que o pecado nasce no seu coração, e observe aquilo que a Escritura diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus conhece e sonda o seu coração. Por isso, por meio da palavra, peça a Ele que traga à luz os pecados do coração, confesse-os, deixe e alcance misericórdia. Contente-se com aquilo que o Senhor Deus tem te dado. De novo, isso não quer dizer apatia, não quer dizer que você não vai almejar com outras coisas. Isso quer dizer que enquanto o Senhor não der, por meio do trabalho das suas mãos e do seu esforço, você não vai pecar para conseguir. É isso que quer dizer um coração satisfeito. Alegre-se com aquilo que Deus tem dado ao seu irmão. Deixe de lado os murmúrios, deixe de lado a inveja. Não cobice nada que é do outro, nem a mulher, nem a casa, nem os bens, nem os cargos, os salários, a posição social, a escola, nada, coisa alguma que pertença ao próximo. Aprenda a se alegrar com a prosperidade dos irmãos, lembrando que cobiçar é ofender a Deus, declarando que Ele não tem cuidado de você como Ele deveria cuidar. Esse Deus que diz que você
precisa estar contente. É o Deus que deu o seu único filho para que você pudesse alcançar a redenção e ter um coração satisfeito. Porque um coração verdadeiramente satisfeito, meus irmãos, é um coração que está descansado no Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a glória, que se fez servo e que, como diz Filipenses, sendo o próprio Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus podia muito bem se levantar e dizer: eu não mereço nada disso. Se tem alguém nesse mundo que poderia dizer: eu não mereço aquilo pelo qual eu estou passando, é o Senhor Jesus Cristo, porque de fato Ele não merecia. Eu e você merecemos. Ele se deu por nós. Ele assumiu uma dívida que não era dele. Ele morreu uma morte que não era dele. Ele se contentou em fazer toda a vontade do Pai. Ele não cobiçou por um minuto sequer. Você vê isso quando ele vence Satanás no deserto. Cada uma das tentações no poder da palavra. Quando ele vence a tentação de não ir à cruz. Quando ele cumpre cabalmente tudo aquilo que o Pai determinou e designou para que ele cumprisse. Porque o seu coração estava guardado no Pai. E agora ele liberta o seu coração. Ele dá a você um novo coração. É claro que o seu coração ainda não é como o coração de Cristo, perfeito. Mas o seu coração também não é igual ao de Adão. Um dia já foi. Mas o Senhor tirou esse coração de pedra. O coração que você herdou de Adão foi o coração de pedra. O Senhor te livrou disso. E agora deu um novo coração e está transformando dia a dia, para que no dia final você seja apresentado com um coração semelhante ao de Cristo Jesus. Todos aqueles que creem pela fé já têm esse coração, mas ainda não têm. Só assim que você entende Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que ele pecou tanto? Porque ele já tinha um coração como o de Cristo, mas ainda não tinha. Ele já era salvo, mas ele ainda estava sendo transformado dia a dia, de glória em glória, até o dia final. E assim será com cada crente. Quando você então olha para os mandamentos, você tem o primeiro que diz: não tenha outros deuses diante do Senhor. Você olha para o 10º e vê a ordenança: não cobice. E estas coisas estão intimamente ligadas. Se você estiver satisfeito com o seu Senhor, você não cobiçará. Se você colocar algum outro Deus à frente do Senhor, o seu coração será cheio de cobiça. Todos os outros pecados são possíveis para um coração assim. Você não estará satisfeito com o Senhor e não o adorará corretamente. Você não honrará pai e mãe, porque você cobiça pais melhores. Você matará, talvez não de fato, mas no coração. Você adulterará, por não estar satisfeito com o cônjuge dado pelo Senhor. Você irá furtar. Você falará mal. Mas se o seu coração estiver guardado em Cristo, no poder do Espírito Santo, você pode matar os desejos do coração e viver cada um dos seus dias para a glória de Deus
confiando no Deus providente, que diz: eu tenho cuidado de você. Você não precisa de nada além do que você tem, porque se você precisasse, o Senhor Deus teria te dado. Deus é aquele que sabe do que você tem necessidade antes de você pedir. Essa foi a afirmação de Jesus Cristo. Viva confiado no seu Senhor, para a glória dele.